Bom, você entendeu o que é uma rede em fluxo, né? Eu tenho um determinado ponto onde eu vou inserir um material e eu quero chegar com um determinado material aqui, onde ele vai escoar, e eu quero saber qual que é a quantidade máxima que eu consigo passar desse material nessa rede, ok? E aí, o que acontece? Para poder achar essa maior quantidade de fluxo que vai passar por um grafo, eu vou estar relacionado a esse conceito de corte. O que é esse corte? Esse corte vai ser vai ser a desconexão do grafo ou a abertura desse grafo, tá? De maneira que eu não consiga escoar material desse ponto de partida até onde ele tem que chegar. Então, esse corte vai ser o menor conjunto de arestas que vai abrir ou vai particionar o grafo hoje não. Hoje eu não vou mexer com lista, não, tá? Eu vou deixar vocês terem um fim de semana todo aí para vocês fazerem a lista, e na próxima aula é que eu vou mexer com a lista. Porque se eu mexer com a lista hoje, como eu passei, ela tem pouco tempo, vai ter muita gente que ainda não fez. Então, o que acontece? Quando eu falo em abrir, eu estou abrindo o escoamento, entendeu? Então, o corte, ele está abrindo o escoamento. Imagina que eu tivesse, por exemplo, escoando, sei lá, petróleo, tá? Então, na hora que eu falo que acontece esse corte, eu estou abrindo aquele escoamento. Ou, se você preferir, eu estou cortando, né, interrompendo o escoamento de um determinado produto, ok? Essa aí você está perguntando, pode ser quaisquer arestas que impeçam o escoamento? Vão ser as arestas o menor conjunto de arestas que vai cortar esse escoamento, mas vai ser o corte com o menor, aqui ó, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Vai ser o corte com o menor fluxo, oh meu Deus do céu, com a menor capacidade, tá? O corte com a menor capacidade, ok? Beleza? E aí, o que acontece? Esse corte com a menor capacidade, olha lá, ó, o valor do fluxo máximo é igual à capacidade do corte de capacidade mínima, ok? Então, na hora que eu corto ou que eu abro, nesse caso aqui, ó, se eu removo essa aresta e essa aresta aqui, ó, eita, dureza. Se eu removo essas duas arestas aqui, olha o que acontece. Se eu mando alguma coisa aqui de S, ele não consegue passar daqui, não chega em T. Por quê? Essa aresta aqui, ó, essa aqui, ela tá com a extremidade virada para cá, ok? Vai ser as arestas, o menor conjunto de arestas que abre o meu grafo de S, né, que não permite que escoa um fluxo de S para T, esse menor corte é o fluxo máximo na rede. Sim, o corte com a menor capacidade é, então, o fluxo máximo. Entendeu? Não, nada. Agora vamos lá de novo ver as perguntas. Deixa eu ver as perguntas aqui. Porque eu não entendi, na verdade, acho que minha dúvida, papapá, vou rever. Não, já fui um agradecido, boa noite, sim, sim, ok. Professor, desculpa, você vai tirar a dúvida da lista? Então, já respondi o Lucas. Essa lista você postou hoje? Eu acho que não, né? Deixa eu ver. Painel, deixa eu ver aqui, grafos. Grafos. Módulos. Lista de exercício, não é essa?
Na aula do dia 23. Essa aqui, né? É. Postei acho que semana passada, não foi? Tá? Já vi. Tem mais pergunta? Tá, tá, tá. Oh, menino, que palavreado é esse, senhor? Professor, o módulo 2 da disciplina vai ser relacionado com exemplos práticos, códigos, além dos que passou até agora. Nós vamos continuar fazendo, vendo, né, os algoritmos. Agora, já tem lá para vocês fazerem no Canvas a lista prática, tá? A lista prática do Canvas é exatamente fazer a implementação de um gráfico, ok? Se vocês olharem lá, ó, ih, desconectou, peraí. Não sei por que esse Canvas está desconectando assim. Opa. Tá aqui a lista prática, tá? Cadê? Lista prática. A lista prática, eu vou fazer download aqui que é mais rápido. Ah, não. Olha lá, ó. O que é a lista prática? Vocês vão implementar para mim o código em C Sharp, tá? Até 4 alunos. Vocês vão implementar os métodos em uma classe grafo, para grafos não dirigidos. É is-adjacente, então eu passo dois vértices, e aí eu quero saber se eles são adjacentes. It, getGrau, eu passo um vértice e retorno o grau do vértice. Is isolado, eu passo um vértice e quero saber se ele é isolado. A mesma coisa se é is pendente, só para saber se ele é pendente. Se o grafo é regular, se é um grafo nulo, se é um grafo completo, se é conexo, se é euleriano, se é unicursal. Eu quero aqui a AGM, né, a árvore geradora mínima, tá? Que a gente vai ver sobre árvore começar hoje, tá? Usando prim, depois eu quero a árvore geradora mínima, né? Get AGM usando Crucial, então um vai usar prim, então ó, retornar para um gráfico anexo a árvore geradora obtida por meio da aplicação do algoritmo de prim, ok? E o outro utilizando o algoritmo de Kruskal, tá? E get cut vértice, saber se esse, né, se o grafo, se ele tem um cut vértice. E para grafos dirigidos, eu quero get grau de entrada, get grau de saída e se tem ciclos. E aí eu vou passar um arquivo de entrada. Então esse arquivo aqui, ó, ele começa com o número de vértices, então o grafo não dirigido. Ele tem 3 vértices, e aí eu tenho aqui as informações das arestas. Então, sai do vértice 1, vai para o vértice 2 com peso 4. Sai do vértice 1, vai para o vértice 3 com peso 7. Ok? Tá? E aí, aqui no grafo dirigido, eu tenho mais uma informação que é a direção da aresta. Tá? Então, só para grafos dirigidos que eu vou ter esse valor aqui a mais. Se ele for 1, a direção vai ser assim, ó. Sai do 1, vai para o 2 com peso 4. Se for menos 1, sai do 2 e vai para o 1 com peso 11. Ok? Beleza? Já está lá também no Canvas. E já está lá no Canvas o TI. Se vocês olharem lá, o TI também já está no Canvas. Ok? Vocês vão fazer a alocação de horário aí de professor.
Ok? Depois vocês dêem uma olhada lá, leiam, se tiverem dúvida, vocês me falam. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver o que vocês escreveram lá. Professora, perdão, é para novembro. Eu acho que é. Não sei. Tem que olhar lá no Canvas a data de entrega. Mas eu acho que é para novembro, sim. Vou olhar de novo. Vamos ver outra vez aqui, lá em tarefas. Tá lá, 22, então não precisa eu olhar. Então é isso aí, 22/11. Cada dia o índice de reprovação faz mais sentido para mim. É para novembro. Acredito que pode, mas só para confirmar, pode usar tudo com lambda. Link no C Sharp, eu tenho alguma limitação quanto a alguma estrutura ou função? Não, tem não. Não, se tiver algum grupo aí, Maria Luísa, que necessariamente precisa de ter 5, não tem problema, tá? Ok? Tá? Então, vamos lá? Vamos ver as árvores somos nós. Então, árvores, tá? Professora, Oi. boa noite, só uma dúvida. Você lançou as notas só no SGA, né? Nota só no SGA. Ah, tá bom, beleza. Mas aqui, Obrigado. lá no Canvas, se você entrar, tem lá, né, naquele espaço de notas lá, mas a nota que é a nota oficial que vai para o sistema da PUC é que está no SGA. Ah, beleza, Tá? ok. Pode ser que no Canvas tenha algum comentário de alguma coisa que eu coloque, tanto para trabalho ou para prova, naqueles comentários lá, mas a nota oficial, ela sempre vai para o SGA. Entendi. Ok. E o trabalho final, para quem não está fazendo nenhuma Você tem que fazer. daquelas matérias lá, você já chegou a postar anunciado? Faz matéria. Não chegou a ter nenhum TI, não? Não, vai ser só grafos. Ok. Obrigado. Ok? Nada. Árvores. Árvore é um grafo conexo, tem que ser conexo, estou chamando de T, em que existe um e somente um caminho entre qualquer ou entre quaisquer par de vértices. Ok? Do grafo conexo. Então, aqui, ó, eu posso ter uma árvore que eu chamo de árvore ponderada, que é esse aqui, onde eu tenho valores para os arcos, ou uma árvore não ponderada. Se a gente pegar quaisquer par de vértices aqui, por exemplo, se eu pegar esse vértice 4 aqui, e esse vértice 3, eu só vou ter um caminho entre esses pares de vértices, ok? Beleza? Tá? Um subgrafo conexo e acíclico de um grafo é denominado subárvore. Então, se eu tenho um subgrafo de um grafo que ele é conexo e não tem ciclo, então ele é denominado uma subárvore. Conceitos básicos de árvore. Em uma árvore não direcionada, ou seja, que não tem o quê? Direção das arestas, uma folha, ou chamado também de vértice terminal, é um vértice que tem grau 1. Então, aqui, ó, isso aqui é uma folha, 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 isso aqui é uma folha. Ok? Se essa folha é removida, o resultado continua sendo uma árvore com um vértice a menos. Então, aqui nesse caso, ó, foi removida essa folha aqui. Ok? Continua sendo uma árvore, só que com um vértice a menos. Beleza? Um grafo G
com N vértices é denominado estrela quando esse grafo for uma árvore que possui um vértice de grau n-1 e os demais vértices de grau 1. Então, aqui, ó, nesse exemplo aqui, eu tenho um grafo G, que ele tem 5 vértices. Eu tenho, desculpa, que ele tem 7 vértices. Eu tenho 6 vértices que vão ter grau 1 e um vértice que vai ter o grau n-1, que seriam esses 7 vértices totais, menos 1, que é exatamente o quê? 6 vértices. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Não vou trabalhar com raiz ainda, tá? Eu estou falando que a folha vai ser um vértice terminal e um vértice de grau 1. A gente vai ver isso aí quando eu estiver vendo a altura, tá? Beleza? Ou a distância, porque a gente vai ter um negócio que chama excentricidade. Então, aqui eu não vou trabalhar muito com essa questão de ter raiz e de ter essas coisas, não. Porque vai ser distância entre vértices, tá? Eu não vou ter aqui aquela questão de hierarquia, de que sai da raiz e tem que ser binária, nada disso, tá? Que vocês viram lá em AED. Algumas propriedades das árvores. Todo grafo conexo possui pelo menos uma subárvore que contém todos os seus vértices. Então, de um grafo conexo, eu consigo lá tirar uma subárvore com todos os vértices daquele grafo. Ele tem que ser conexo. Toda árvore é um grafo planar. Aí está entrando aqui um conceito que a gente vai ver mais para frente. O que é um grafo planar? Um mapa, por exemplo, todo mapa, né, do Brasil, da Europa, mapa mundi, é um grafo planar. É um grafo no qual eu tenho áreas que são bem delimitadas e essas áreas não se cruzam. Seria, por exemplo, vocês lembram lá daquele problema lá das casinhas? Que eu tenho lá 3 casinhas e aí eu quero colocar três água, luz, sei lá, e telefone. E aí eu tento fazer isso daqui, mas eu não consigo fazer porque vai cruzar um deles vai cruzar aqui, eu não consigo passar sem cruzar, então isso aqui é não planar. Quando eu tenho uma ligação num grafo que eu consigo ligar todo mundo com todo mundo, sem fazer, não é só em desenho não, tá, gente? Sem fazer cruzamento de arestas, por exemplo, esse grafo aqui, ó, ele parece ser não planar, não é isso? A, B, C, D. Isso aqui é um gráfico K4, não é isso? É um gráfico completo com 4 vértices. Mas eu consigo falar, eu consigo mostrar para vocês que ele é planar, quer ver? A, C, B, C, D, Q, ó. Ok? Entenderam isso aí? Ou seja, tem algum jeito de fazer uma ligação de maneira que não tenha cruzamento obrigatório de arestas, tá? Isso daqui é só uma representação, mas eu consigo fazer por fora, beleza? Então, toda árvore ela vai ser um grafo planar e toda árvore finita com N vértices, desde que essa quantidade de vértices seja maior que 1, possui pelo menos 2 vértices terminais, né? Se eu tenho 2, porque tem que ser maior do que 1, ó, já é 2 vértices terminais. Se eu tenho 3, 2 vértices terminais, pelo menos, né? Eu posso ter 3 assim, também, 2 vértices terminais, ok? Tá? Todo grafo conexo com N vértices e N menos uma arestas é uma árvore. Então, por exemplo, se eu tenho isso aqui,
Isso aqui não é uma árvore. Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 arestas. Não é uma árvore. Para aquilo ali se tornar uma árvore, eu venho aqui, tiro essa aresta, aquilo ali virou uma árvore. Ok? Tá? Um grafo G é uma árvore se e somente se e somente se a remoção de qualquer aresta, o desconectar. A gente chama isso de grafo minimamente conectado. Qualquer aresta que eu remover daquele grafo ali, qualquer uma, ali saiu junto o vértice, mas qualquer aresta que eu tirar, vai desconectar o grafo. Vértice terminal é vértice com grau 1. Então, isso aqui, ó, isso é um vértice terminal, isso é um vértice terminal, isso é um vértice terminal. Ok, Mariana? Tá? Então, olha lá, ó. Um grafo vai ser uma árvore se somente se a remoção de qualquer aresta o desconectar, o que a gente chama de grafo minimamente conectado. Então, um grafo G, resumindo, com N vértices, vai ser uma árvore se ele é conexo e não tem circuito, ok? Ou é conexo e tem N-1 arestas, ou seja, não vou ter circuito. Ou é sem circuito e tem N-1 arestas. Ou existe exatamente um caminho entre todos os pares de vértices e um único só, ou ele é minimamente conectado. Entenderam isso aí? Entenderam? Não, silêncio. Cri, cri, cri. Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Posso. Isso tudo aqui é sinônimo. Tá? Mas alguém está com lag aí no slide? O que eu falei? Que vou desenhar aqui, ó. Deixa eu sair. Deixa eu. Peraí, deixa eu sair. Eu vou parar de compartilhar. Vou sair. Me aguardem aí, não saio não. Voltei, deixa eu compartilhar de novo para ver se melhora. Agora não está indo em nada, né? Melhorou alguma coisa aí? Vamos ver. O que eu falei? Um grafo com N vértices é uma árvore se é conexo e não tem circuito. Então, se eu tenho alguma coisa desse estilo aqui assim, ó. Isso é uma árvore, tá? Se eu fecho um circuito, ele deixa de ser uma árvore. É conexo e tem N-1 arestas. Então, nesse caso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, atendeu. É sem circuito e tem N-1 arestas. Tá aqui, tá atendido. Ou existe exatamente um caminho só entre todos os pares de vértices. Se eu pegar esse vértice com esse aqui, eu só vou ter um caminho.
Se eu pegar esse aqui com esse aqui, eu só vou ter um caminho, beleza? Ou é minimamente conectado. O que significa isso? Que se eu vier aqui arrancar essa aresta aqui, eu vou desconectar? Vou. Se eu tentar arrancar uma outra qualquer, vou voltar com aquela lá. Tá desconectado? É. Ok? Deixa eu ver se é a minha internet aqui. Deixa eu ver qual internet que eu tô. Peraí. Não, tô numa boa. O Teams, hoje, ele tá com pau, viu, gente? Ele tá... Tem gente que não tá conseguindo nem logar. Professor que não tá conseguindo nem logar. Eu tô logada porque eu não deslogo. Meu Teams, ele fica logado direto. Tá? Se tiver ruim demais, vocês me falam que a gente vai mais devagar. Conseguiram entender isso aí? Um dos requisitos é ou, 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 ou. Tá, Luiz e Júlia? Ok? Então, quais dos grafos aqui são árvores? G1, G2, G3 e G4. G1 é árvore? Tem quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é uma árvore. Esse daqui é uma árvore? 1, 2, 3. Isso é uma árvore? Isso aqui é desconexo. Aqui, ó. Eu tenho aqui esse e eu tenho separado ali, ó. Ok? Isso aqui não é uma árvore. G2 é uma árvore, não. Ela tem um ciclo, ó. Oh, meu Deus. Nesse que tem ciclo, não é esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tem quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma árvore. E esse aqui? É uma árvore. Se eu saio daqui, venho aqui, venho aqui, venho aqui, venho aqui, eu fecho o ciclo, não é uma árvore. O G2 é uma árvore, tá? Tá? E aí, ó, quem estava querendo sobre árvore enraizada? Uma árvore enraizada é uma árvore com um vértice que vai ser designado raiz. E aí, as arestas, elas vão ser direcionadas no sentido de se afastar da raiz, tá? Então, uma árvore enraizada é uma árvore direcionada, cuja raiz tem o grau de entrada 0 e todos os outros vértices têm grau de entrada 1. Olha lá, ó. Se eu faço isso daqui, ó. Isso daqui é uma árvore, tá? A raiz, ou root, que vocês têm costume de chamar, tem grau de entrada 0 e todos os outros têm grau de entrada o quê? Tem grau de entrada 1. Ok? É uma árvore direcionada. Exemplo de aplicação, né? Árvores de decisão, ou seja, tem programas que precisam elaborar estratégias complexas para tomar decisão. Então, muitas vezes eles são baseados em árvores enraizadas. Então, a gente vai criando, né, esses nós dessas árvores. Então, por exemplo, aqui, ó, para poder estar mostrando aqui jogadas, tá? Programas, por exemplo, de jogos que vão definir, né, alguma estratégia para poder fazer lá jogadas com o computador fazer jogada. Então, dependendo de onde que ele vai tomar uma decisão, ele tem que sair dessa raiz e ir buscando quais são as possibilidades de jogo, ok?
tá? Exemplo de aplicação, árvores de decisão para fazer questão, vamos supor nesse caso aqui, para jogar tênis. Você pode utilizar isso aqui em algoritmos de inteligência artificial, né? Então ele pega aqui, olha, o aspecto que é a raiz, é o principal da árvore, e aí ele vai verificando. Então, se faz sol e tem umidade, e a umidade está elevada, não vai jogar. Se tem sol e tem umidade, então você pega uma, lá no J48, por exemplo, você pega uma tabela dessa, né, e alimenta um desses algoritmos aí de árvore, e aí ele vai te dar qual que é o quê? O principal aspecto para poder a pessoa decidir se ela vai jogar tênis ou não. Então, você sabe que, ó, se tiver chuva, se tiver nuvens, com certeza a pessoa vai jogar tênis. Agora, se tiver sol ou chuva, ela depende de outros fatores, tá? Então, a gente pode utilizar árvores também na questão de fazer escolhas, tá? Então, olha lá, ó. Nesse caso aqui, eu estou falando que isso aqui são atributos, tá? Então, eu tenho os atributos que vão fazer parte das decisões da pessoa para poder fazer aprendizado de máquina, né? Então, vai fazer uma inferência. Se tiver algum outro, uma outra base, né, que aprenda com essa base aqui, ela vai usar esses atributos para poder mostrar, né, a classificação, se é sim ou não, ou seja, está fazendo uma classificação, algoritmos de classificação, tá? Então, eu tenho um atributo e eu tenho qual que é o valor que vai testar aquele atributo. Análise de frases, né? Árvore enraizada, para analisar frases em linguagem natural. Então, saber se a frase está correta, se a frase ela tem que ter, por exemplo, na língua portuguesa, um sujeito e um predicado. Aí o predicado ele pode ser, né? Tem que ter um verbo e um complemento. Esse complemento pode ser um adjetivo, substantivo. E aí, para poder saber se essa frase, né, na linguagem natural, se ela está correta. Então, outra aplicação, tá? Árvore de caminho mais curto. Então, para um grafo conectado com o vértice, né, eu vou ver lá essa árvore enraizada, ela vai fornecer uma forma de me visualizar um caminho mais curto. Aí, aqui nesse caso aqui, ó, como eu não estou direcionada, é o caminho mais curto em relação à altura ou à quantidade de rótulos ou de nós que eu tenho que passar para poder chegar até na raiz. Então, saindo, por exemplo, do vértice A, o T, quanto tempo eu demoro, né? Se eu estiver no T, quanto tempo eu demoro para chegar no A? Se eu estiver no Z, quanto tempo eu demoro para chegar no A? Ok? E aí, quando a gente fala nessa questão de árvore enraizada, né? Designar uma raiz numa árvore, eu vou impor uma hierarquia nesses vértices. Por quê? Porque eu vou ter agora o que a gente chama de distância, que foi isso que eu acabei de falar aqui, né? Qual que é a distância que eu tenho de um determinado ponto até chegar naquela raiz, tá? Então, essas distâncias de acordo com a distância até a raiz. Vocês viram isso lá em quem já fez a ED, viu isso lá em AED, né? Então, a profundidade ou nível de um determinado vértice é a distância até a sua raiz. Lembram disso lá? Então, a raiz, ela tem o nível 0, tá? Ela começa com o nível 0. Então, essa distância que eu tenho de um determinado nó, de um determinado vértice até a raiz, eu vou chamar de profundidade. E a altura é o comprimento do caminho mais longo. Então, se eu tenho, por exemplo, essa árvore aqui, ó, esse nó aqui até a raiz, ele tem profundidade 1, tá? Porque é por vértice. Então, todos esses aqui têm profundidade 1, todos esses aqui têm profundidade 2. Porque eu preciso de 2. E qual que é a altura dessa árvore? A altura é 2. Aqui eu estou no nível 0, aqui eu estou no nível 1, aqui eu estou no nível 2. Beleza? Então, a altura vai ser o comprimento do caminho mais longo a partir da raiz até uma folha, ou seja, até um vértice terminal. Ok?
E a altura é a maior profundidade da árvore, lógico, né? Se eu estou contabilizando a profundidade de cada vértice em relação à distância até a raiz, a altura é a profundidade, né? A maior profundidade da árvore. Ou seja, é o nó, né? O nó terminal que está mais distante da raiz. Entenderam isso aí? Tá entendido? Então tá bom. Se no caminho da raiz para um vértice W tem um vértice que precede imediatamente esse vértice W, ele vai ser chamado de pai e o que está abaixo dele é filho. Então, se eu tenho aqui a raiz, put, aí eu tenho um vértice aqui que eu estou chamando de A, eu tenho um vértice aqui que eu estou chamando de B, A é pai de B e B é filho de A. É isso que está falando aqui, tá? Vértices com o mesmo pai são chamados irmãos. Então, se eu tenho um C aqui, ó, B e C são irmãos, ok? Um vértice é descendente, um vértice W é descendente de um vértice V, se V está no caminho da raiz ao vértice W, ou seja, se eu estou passando daqui para cá, ó, então, W, se eu estou saindo daquele meu vértice, tá? E estou subindo, eu vou ter um ancestral. Então, esse camarada aqui, B, ó, ele vai ser descendente daquele ali. E uma folha, que é o vértice terminal, é qualquer vértice que não tem filhos numa árvore enraizada. Beleza? Tá lá, ó. Um vértice interno é qualquer vértice que tem pelo menos um filho. E aí, nesse caso aqui, ó, a raiz também é denominada vértice interno. Então, vamos ver lá, ó. O que é uma árvore trivial? Uma árvore que só tem isso, ó. Só tem um vértice. Uai, mas pode? Pode. Tá? Isso aqui seria uma árvore trivial. Então, a altura. Eu estou no nível 0, nível 1, nível 2, nível 3. A altura 1, 2, 3. Ok? Tá? A profundidade de todos esses vértices aqui é 1, a profundidade de todos esses vértices aqui é 2 e a profundidade desse aqui é 3. Quem são vértices internos? O R é um vértice interno porque ele tem filho, o A, o B, o C e o D são vértices internos porque tem filhos. Quem são folhas? Todos os vértices que têm grau 1. O E, o F, o G, o H, o I e o J. Esse aqui é um J. Parece um I, mas é um J. Tá? Quem são irmãos aqui? Eu tenho alguns irmãos. Esses três aqui são irmãos, aqui também são irmãos, ó, mas não são irmãos desses, ok? Tá? O A é um ancestral de quem? De J, porque ele tá daqui para lá, né? Ele vai ser visto depois e daqui para cá ele vai ser antes, e o J é um descendente de A. Isso é tranquilo, né, gente? Beleza? Tá muito rápido aí ou tá numa velocidade boa? Tá boa. Tá boa? E como é que tá o lag aí? Tá dando para levar? Então tá. Um vetor de pais, então eu posso ter numa árvore um vetor que vai me indicar quem são os pais dos vértices. Eu posso usar esse vetor de pais para representar uma árvore enraizada, ok? Então, vamos supor que eu tenho esse vetor de pais aqui, ó, tá? Eu consigo, a partir desse vetor de pais, eu consigo chegar, né? Se eu te der isso daqui, eu consigo desenhar aquela árvore ali, tá? Porque a partir desse vetor de pais, por exemplo, eu vou pegar aqui o vértice F, o vértice E, vou desenhar por cima daquilo ali, e o vértice D, todos eles têm como pai quem? O B.
Então, eu vou ter todo mundo aqui como B. Tanto faz, tá, gente? Desenhar virado para um lado de lá ou virado para o lado de cá. O vértice C, o vértice R é a raiz, ó, ok? O vértice C, ele tem como pai o vértice A, ok? Tá aqui, ó. E o vértice B e A tem como pai o vértice R. Beleza? Tá? Então, eu consigo chegar a desenhar essa árvore enraizada e com esse vetor aqui eu consigo montar o meu grafo, tá? Então, vão usar aqui esse vetor de paz aqui. Então, vamos fazer aqui que seja... deixa eu ver se vai precisar de fazer isso aqui. Vamos ver se a gente faz isso aqui. Deixa eu ver se faz. Ou se não faz, deixa para vocês fazerem em casa. Vou deixar para vocês fazerem em casa. Se eu já não desenhei aqui, né? Não, vamos fazer. Vamos fazer. Faz aí para mim. Eu tenho aqui o vértice. Tentem fazer aqui. E aí aqui eu tenho o pai. 1 minuto para fazer. Tenta fazer aí que eu vou fazer com vocês depois. Eu vou deixar 1 minuto para vocês tentarem desenhar aí no papel mesmo. Pega um pedaço de papel aí, pode ser até o guardanapo do lanche aí do jantar. Deu? Terminaram? Acho que não deu 1 minuto, não, né? Deu? Então vou lá. O vértice 8 e o vértice 7, não importando que vai ficar virado para um lado ou virado para o outro, tá? Tem como pai quem? O vértice 4. Ok? Tá? O vértice 6 tem como pai o vértice 3, não é isso? Aqui, ó. O vértice 5, 4. Então, 4. Vou fazer para lá. Espera aí. O vértice 4 e o vértice 5 tem como pai quem? O 2. Não é isso? O vértice 3 e o vértice 2 tem como pai o vértice 1. Não é isso? E o vértice 1 tem como pai o vértice 0. Ficou horroroso, mas ficou assim. Sim. Vou começar pela raiz. Tá? Fica mais fácil para fazer. De vocês deu isso aí? Bem feio o meu aqui, mas deu isso aí? Então tá. Não vou falar sobre isso aqui, tá? Beleza? Essa questão de isomorfismo de árvore, não vou falar, porque isso aqui eu deixei aqui, acabei deixando, mas não faz parte, beleza? Vou tirar quando eu colocar lá para vocês. Se a ordenação dos filhos for relevante, que é isso que eu acabei de falar aqui, que não importa, mas se a ordenação for relevante, essa árvore ela vai ser chamada enraizada ordenada, ok? Beleza? Então, no caso aqui, ó, vocês lembram lá daquelas expressões? A vezes B menos C, ok? É isso aqui, essa árvore. E essa aqui vai ser C menos A vezes B.
Ok? Tá? Árvores binárias. Essa daqui vocês estão mais do que cansados de conhecer, né? Em uma árvore binária, cada nó tem no máximo 2 filhos, por isso que é binária. Filho esquerdo e filho direito. Se ela tiver 3 filhos, ela é ternária. Se ela tiver 4 filhos, ela é quaternária, tá? Ok? Uma árvore estritamente binária é uma árvore binária em que cada nó ou não tem filhos, mas se tiver, tem 2. Ou não tem, ou tem 2, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Estritamente binária. Ou não tem filhos, ou se tiver, tem 2. Beleza? Uma árvore binária cheia é uma árvore em que, se um nó tem alguma subárvore vazia, então ele está no último nível. Uma árvore binária cheia é uma árvore em que, se um nó tem alguma subárvore vazia, então ele está no último nível. Cheia, se algum nó tem uma subárvore vazia, vocês lembram quando vocês devem ter feito lá com o caramba, quando vocês desenhavam a árvore lá, ó? Que vocês faziam assim, aí vocês representavam assim: árvore da esquerda, subárvore da esquerda, subárvore da direita. Não era isso? Aí vocês desciam um nível, explodia isso daqui. Aí isso daqui virava raiz, subárvore da esquerda, subárvore da direita, né? Assim? Então, a mesma coisa aqui, ó. Se a gente chega aqui, subárvore da esquerda, subárvore da direita, não tem filho, tem problema se não tiver feito a ED, não. Se eu não tenho filho aqui embaixo, ó, o que eu estou falando aqui na árvore binária cheia? Se eu não tenho ninguém aqui de baixo, porque quando a gente tem alguma coisa que quando a gente tem aqui um filho para baixo, eu posso falar que tudo isso daqui é uma subárvore. Não lembra do conceito de subgrafo? Então, eu posso falar que isso daqui é uma subárvore. E para cá vai ser outra subárvore. A mesma coisa aqui, ó. Eu posso falar que eu tenho uma subárvore para cá, que todo mundo, tudo isso aqui faz parte dela, e para cá eu tenho uma outra subárvore, que todo mundo faz parte dela. Se eu estou falando que um nó, ele não tem, né, ou se a subárvore dele da esquerda ou a subárvore dele da direita é vazia, e ele está na última lá, ó, tá lá, ó, no último nível, eu estou falando que ele é cheio. Ok? Aqui no nosso caso, não estou preocupado com a esquerda é menor e a direita maior, não. Tá, Yuri? Tá? Entendeu isso aí? Todo mundo entendeu essa questão de estritamente binária e binária cheia? Mas esquerda é menor e direita é maior, tá, Yuri? Lá em AED. Todo mundo entendeu essa ideia aí de estritamente binária e binária cheia? Tem alguém que não entendeu? Repito. O que eu estou falando? Que a binária cheia, se eu tiver um nó, isso aqui é uma binária cheia, tá? Se eu tiver um nó que ele não tem mais filhos, né? Olha lá, ó. Que se o nó, ou, né, tem alguma subárvore vazia, então ele está no último nível, ou seja, se eu tenho algum nó que não tem filho, ele tem que estar no último nível, que é diferente disso aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, peraí. Olha para você ver a diferença dessa aqui, da estritamente binária para binária cheia. Eu tenho nós aqui, ó, que não tem filho, mas que não estão no último nível, tá vendo? Porque o último nível tá cá embaixo, ó. Então ela não é estritamente binária, não é cheia, tá? Porque se eu tiver algum nó que não tem filho, ele tem que estar no último nível para ser cheia.
tá? Então, todos eles vão estar no último nível. A estritamente binária, o que acontece? Se na estritamente binária, o vértice, ou ele não vai ter filho nenhum, ó, filho nenhum, ou se ele tiver filho, ele tem que ter 2. Ele não pode ter, por exemplo, só isso aqui, ó. Não pode. Um filho só. Tá? Entendeu, Bruno? Ok? Uma árvore completa é aquela em que, né? Em que, se N é um nó com alguma subárvore vazia, então N se localiza no penúltimo ou no último nível. Então aí ela é uma árvore completa. Aqui, ó. Se eu tenho um nó, né, que tem alguma subárvore vazia, ou ele está no penúltimo ou no último nível, ok? Então, aqui, ó. Ou tá no penúltimo ou tá no último. Sim. A profundidade de todas as folhas é igual à altura da... Não, não, não. Não, porque eu posso ter essa folha aqui, ó. Qual que é a profundidade dela? Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2. E eu tenho essa folha aqui que a profundidade é 3. A profundidade da folha é mais distante. Aí você pode falar, né, Brian? Vocês entenderam essa questão da árvore completa? Beleza? Então tá. Aplicações em relação à cheia, nesse caso aqui, estaria. Aplicações, expressões algébricas. Lembram disso? Como é que eu faço para poder ver uma expressão algébrica? Eu tenho que, né, eu posso passear aqui nessa árvore e imprimindo quem? Imprimindo a raiz, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso passear nessa árvore da seguinte maneira. Para quem não fez a ED aí, para quem fez a ED vai lembrar, tá? Em ordem, pré-ordem, pós-ordem. Eu desço, na hora que eu chego num ponto, então eu tô indo tudo para a esquerda, depois eu tô imprimindo raiz e depois eu vou tudo para a direita, ok? Então eu venho para a esquerda, ainda tenho nó? Tenho. Eu venho para a esquerda, ainda tenho nó? Não. Então eu venho aqui, não tem ninguém, eu volto. Aí esse cara, nesse momento, na hora que eu volto, ele vai ser quem? Vai ser a raiz. Imagina que eu tivesse aqui, ó, no. Então, eu estou imprimindo. O 2. Na hora que eu subo aqui, isso aqui passa a ser quem? Passa a ser aquela árvore que eu estou considerando. Então, eu imprimo essa raiz. Aí, eu já fiz esquerda, esquerda, raiz e volto. Aí, eu imprimo X. Tá? Aí, depois eu subo mais uma vez. Imprimo menos. Aí, eu vou tudo para cá. Na hora que eu chego para cá, eu tenho que ir todo mundo para a esquerda. Então, é uma aplicação dessa árvore aí. Ok? Tá? Não vou pedir nenhum tipo de expressão algébrica na prova, não. Tá, gente? Isso aqui ficou lá em AED, e mesmo porque tem gente que ainda não fez AED. Outra aplicação de árvores binárias, né? Fluxo organizacional. Então, saber, né? Debaixo de quem que está cada chefia ou cada setor, tá? Peraí, Davi, deixa eu ler aqui. No caso, seria nessa primeira parte um subgrafo onde o pai é o relacionamento entre os filhos. Não entendi, não, Davi. Que pergunta? Não entendi sua pergunta, não. Vou apagar isso tudo aqui.
Os filhos aqui decimais é o 2 e o x. Por quê? Eu posso ter aqui nesses vértices qualquer coisa, concorda comigo? O que eu posso falar aqui é, para quem não fez a ED, é o seguinte, eu tenho um nó aqui que é o nó menos. E aí, para cá, eu tenho o que a gente chama de subárvore da esquerda, que é composta por quem? É composta pelo mais, composta pelo 2 e composta pelo x, ok? Isso seria a subárvore. E tem uma subárvore da direita, que é composto pelo vezes, que é composto pelo y, que é composto pelo x, pelo 3, ok? Se eu pego isso daqui e desço mais um nível, o que, que eu vou ter? Eu vou ter o mais, que é composto por uma subárvore da esquerda, que é só o 2, e uma subárvore da direita, que é quem? É o x. Ok? Tá? Se eu explodo isso daqui, eu vou fazer para o lado de cá, ó. Se eu pego esse 2 aqui e explodo ele, eu vou ter uma subárvore da esquerda, que é composta por nu, e uma subárvore da direita, que é composta por quem? Por nu. Ok? E é isso que esse algoritmo aqui está fazendo. Ele vai descendo esquerda, esquerda, esquerda. Não encontrou ninguém, ele sobe um nível. Na hora que ele sobe um nível, esse 2 aqui, na subida do nível, ele vira o root. Então, aí ele imprime essa raiz. Aí eu venho, volto para cá. Na hora que eu subo de novo aqui, esse mais aqui é o root. Aí eu imprimo mais. Aí eu fui tudo para a esquerda, agora eu tenho que ir para a direita. Então eu desço aqui para esse nível aqui. Só que na hora que eu chego aqui, eu tenho que descer mais um nível. Então aí eu vou descer mais um nível que vai ser o x. Não é isso? Aí o x vai ter uma subárvore da esquerda que é nu e uma subárvore da direita que também vai ser nu. Ok? Aí eu desço para a esquerda, não tem nada. Quem que na hora que eu subo aqui, quem é a raiz? É o x. Então eu imprimo o x. Ok? Aí eu subo de novo, ou seja, eu vou subir de novo. Quem que eu chego aqui? Agora eu chego no menos, que é a raiz. E aí eu vou enxergar isso tudo aqui de novo da mesma forma que eu fiz por aqui. Entendeu isso? Não era bem para poder. Vocês entenderam? Quem nunca viu a ED aí, deu para entender? Então é isso que eu estou fazendo. Então, fluxo organizacional, tá? Aí aqui nós já vimos, né, o exemplo da estritamente binária, que ou ela tem nenhum filho, um vértice, ou se tiver filho tem que ter 2. A completa, que se eu tiver o vértice sem filho, ele está no nível, penúltimo nível, ou no último, e a cheia, que se eu tiver, né, filho, nós sem filhos, eles vão estar todos no último. Então, uma cheia, ela é completa e é estritamente binária. Concorda comigo? Outro tipo de aplicação de árvore, né? Redes. Ah, beleza, redes. Olha lá. Otimização de distribuição de sinal em redes. Então, temos o problema lá que eu quero distribuir um sinal de TV por demanda. Então, o sinal vai ser gerado, o sinal ele vai transitar decodificado pelo cabo até os pontos lá de decodificação, para então ser o quê? Enviado e distribuído para os meus usuários. Então, o serviço de decodificação, que é esse aqui, tem um custo diferente em cada ponto lá, por causa da demanda, a quantidade de pessoas, várias coisas. Então, o que eu quero fazer? Então eu tenho aqui a geração, eu tenho aqui os pontos de decodificação e eu tenho aqui os usuários. Então eu quero saber qual que é o custo e por que eu vou usar árvore? Porque eu quero ter um caminho só. Então, se eu quero
chegar aqui nesse camarada, eu não quero passar por vários caminhos. Eu não preciso decodificar o sinal duas vezes, eu quero um caminho só. Só que eu quero saber, esse caminho aqui é o melhor caminho? É o caminho que vai gastar menos? Esse caminho aqui, será que passando por aqui fica mais barato do que passando por aqui? Então, o que acontece? Eu vou gerar árvores e aí eu quero saber qual que é o menor custo. Então, aqui eu tenho uma solução com custo de 73, tá? 73 unidades de alguma coisa, e aqui embaixo eu tenho uma solução com custo 48. Então, eu vou priorizar isso daqui. Concordam comigo? Vou ficar gastando a mais? Não vou ficar gastando a mais, tá? Outro exemplo também, otimização de sistemas submersos em campos de petróleo. Então, eu tenho lá, ó, tenho aqui vários pontos que eu vou fazer a coleta. Eu tenho esses concentradores, né, que vai pegar lá. Tenho vários postos aqui, ó, e tá aí vai concentrar para poder mandar para minha plataforma. Então, eu tenho lá vários postos, tenho os concentradores, tá, que vão mandar para minha plataforma. Então, quanto mais eu otimizar, ou seja, minimizar o número de tubulações, o quê? Eu vou ganhar dinheiro, vou reduzir manutenção, aumentar a segurança, tá? Beleza? É Span Tree, tá? Então, um outro problema, tá? Em projetos de circuitos eletrônicos, muitas vezes eu quero que os pinos de vários componentes se tornem eletricamente equivalentes. Então, ligar os pinos uns aos outros. Então, para poder fazer lá a interconexão de um conjunto de pinos, eu posso usar o quê? N-1 fios, tá? Conectando ele em 2 pinos. Então, os arranjos possíveis, o que minimiza a quantidade de fios, normalmente é o mais desejado. Então, eu quero também gerar o quê? A menor quantidade lá de ligações. A isso a gente dá o nome de árvore geradora mínima, tá? Que a gente vai ver o que é isso. E floresta? A floresta é um conjunto de árvores, né, sem vértices em comum. Então, eu vou ter lá várias árvores, e cada árvore com seu conjunto de vértices. Se uma árvore ela não tem vértice em comum com uma outra árvore, eu estou chamando de uma floresta, tá? Uma floresta geradora é uma floresta que contém todos os vértices de um grafo. E aí a gente vai ver que a gente pode ter mais de uma floresta geradora num grafo, tá? E aí, na floresta geradora, cada componente conexo é uma árvore. E cada vértice do grafo original, ele tem que estar em alguma árvore. Então, olha lá. Exemplo aqui, deixa eu ver qual slide que eu tô aqui. Espera aí, para ver se eu não vou sobrecarregar vocês. Vocês têm aí que estudar para a prova. Deixa eu ver aqui. Vou deixar esse coisa para depois. Espera só um pouquinho aí, Davi. Então, aqui, ó. Dado esse grafo aqui, o grafo G, eu tenho esse grafo 1 aqui, é o grafo G, é o grafo original, tá? Então, tá, obrigada. Esse retângulo aqui, que foi denominado, denominado de 2, ele tem árvores, tá? É uma floresta, ele tem várias árvores, então eu tenho aqui florestas, tá vendo? Várias florestas desse grafo 1 aqui. Só que essa floresta 2 aqui, ó, é uma floresta geradora. Por quê? Porque ela tem todos os vértices do grafo G nas suas árvores. Então, se a gente olha aqui, ó, T1 aqui, T2 e T3, olha aqui, ó, eu tenho esse vértice, eu tenho esse vértice, eu tenho esse vértice, eu tenho esse vértice, eu tenho esse vértice em quem? Em T1, ok?
Em T2 eu tenho esse conjunto daqui. E em T3 eu tenho esse conjunto daqui. Estão vendo que os vértices, eles não compartilham árvores? Então, nesse caso aqui, eu estou chamando isso aqui de floresta geradora. Esse lado de cá, o 3, ele também é uma floresta do grafo, só que ele não é uma floresta geradora. Por quê? Eu não tenho aqui, ó, os vértices 8 e o vértice 9, está faltando. Apesar dele ser uma floresta, ele não é uma floresta geradora. Para ser uma floresta geradora, ó, cada componente conexo é uma árvore e cada vértice do grafo original está em alguma árvore, ou seja, eu preciso que todos os vértices do grafo original estejam naquele conjunto de árvores, ou seja, esteja naquela floresta, em alguma árvore. Não pode ficar faltando nenhum vértice, porque senão ela deixa de ser floresta geradora. Ela é floresta, mas ela não é uma floresta geradora. Tá entendido isso aí? Posso. Isso, não. O que eu estou falando? Eu estou falando que quando eu tenho, vamos de novo aqui, ó, uma floresta vai ser um conjunto de árvores sem vértice em comum. Então, eu vou pegar lá um grafo e vou gerar várias árvores com aquela especificação que a gente viu lá de árvores. Todas aqueles conceitos que vão fazer falar que um determinado grafo ele é uma árvore, beleza? Então, eu pego um grafo G e gero várias florestas desse grafo G, tá? Só que eu tenho dois tipos de floresta nesse grafo. Eu posso ter floresta simplesmente, que vai ser um conjunto de árvores, e eu posso ter o que a gente chama de floresta geradora. Primeira coisa, a floresta ela não pode compartilhar vértices. Então, eu tenho que ter árvores que não têm vértices em comum em relação ao grafo G, para começar, tá? Agora, ela vai ser geradora se para cada árvore que eu tiver, eu posso ter mais de uma árvore num grafo G, tá? E tem que ser, porque senão ela não é floresta. Para cada árvore que eu tiver no meu grafo G, eu preciso que, na hora que eu olho o conjunto de árvores, ou seja, na hora que eu olho para essa floresta, todos os grafos que fazem parte do grafo original, eles têm que estar contidos aqui dentro dessa floresta. Exemplo, esse grafo 1 aqui, ó, é o grafo G, ok? Tá? Estou falando aqui que ele é o grafo G. Então, eu tenho aqui esses 11 vértices, beleza? Tanto esse conjunto 2 todo aqui, quanto esse conjunto 3 todo aqui, eles são árvores. Eles vão atender lá aqueles conceitos que eu falei. Se você olhar aqui, ó, vai ter só um caminho entre quaisquer par de vértices aqui, vai ter sempre n-1 arestas para cada árvore dessa daqui, ok? Se eu remover ele, todas essas árvores aqui são minimamente conectadas, ou seja, se eu removo uma aresta, eu desconecto. Só que esse lado 2 aqui, ele é uma floresta geradora. Por quê? Para cada uma dessas árvores aqui, se eu olho no conjunto, se eu olho na floresta, eu vou ter todos os vértices que estão em G. Então, aqui, ó, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. Beleza? Do lado de cá, esse 3 aqui, são árvores e é uma floresta, só que não é uma floresta, porque olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cadê o 8 e o 9? Não estão aqui, ok? Tá? 10 e 11. Então, não tem. Ele é uma floresta, mas não é uma floresta geradora. Para poder ser uma floresta geradora, tem que conter todos os vértices do grafo original. Ok? Entendido? Beleza? Vou deixar esse exercício para depois, tá? Eu vou falar só mais sobre essa questão aqui de excentricidade
Deixa eu ver até onde que eu vou. Vamos ver aqui. Vou até aquele teorema ali, tá? Depois a gente faz... Grafo já foi dividido em 2 tipos. Cálculo? Não entendi sua pergunta, Luiz. Ah, grafo, sigigrafo já foi dividido em 2? Não. Grafos, você fala antigamente? Não. Não. É muita matéria. É muita matéria. Distância e excentricidade. Dado um grafo G, a distância D entre um par de vértices, quaisquer lá, V1 e V2, corresponde ao comprimento do caminho mais curto que une V1 a V2, ok? Isso é a distância. E a excentricidade de um vértice de um grafo conexo G é a distância desse vértice ao vértice mais distante. Então, a distância é o comprimento do caminho mais curto que une 2 vértices. E a excentricidade de um vértice determinado, um determinado vértice, vai ser a distância desse vértice até o vértice mais distante. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, eu tenho a excentricidade desse vértice aqui, 5, porque o vértice mais distante dele está a 5 saltos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Beleza? Do 5 para o 5, 1, 2, 3, 4, 5. O centro de um grafo é o vértice de menor excentricidade. Então, nesse caso aqui, ó, esses dois aqui são centro. Nesse caso aqui, desse grafo aqui, esses dois são centro. Porque daqui para o vértice mais distante dele, eu tenho 2. 1, 2. Ok? Tá? Toda árvore tem exatamente um ou 2 centros. Se ela tiver 2 centros, você pode ter certeza que eles são adjacentes. Ok? Tá? O raio é a excentricidade do centro. Então, aqui eu tenho um raio 3. E o diâmetro é o tamanho do maior caminho. Então, aqui vai ser 5. Ok? Beleza? Como é que vocês estão aí? Nós estamos no meio dos slides. Como é que tá aí? Dá para continuar? Tá cansado? Quer mexer com lista? Centro. Tá pesado, tá calor mesmo. Olha aqui, ó. A excentricidade é a distância do vértice mais distante, tá? Beleza? Então lá, ó. O centro de um grafo ou de uma árvore é o vértice de menor excentricidade. Excentricidade é a distância daquele vértice ao vértice mais distante. Então, se eu pego esse vértice aqui, ó, qual que é a excentricidade dele? O vértice mais distante dele está a um salto de 3. 1, 2, 3. Ok?
E o centro vai ser o vértice que tem a menor excentricidade, ou seja, esses dois vértices aqui, ó, são os vértices que tem o vértice mais distante dele, tá? A menor, é o mais curto. Então, por exemplo, aqui, daqui, qual que é o vértice mais distante? 1, 2, tá? Ok? Através de algoritmos, né? Você vai verificar qual que é a distância daquele vértice até a folha, ok? Tá? Entendeu aí? O diâmetro é a excentricidade. É a maior excentricidade. Tá? E o raio é a menor, é a excentricidade do centro. Beleza? Ok? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que está faltando aqui. Espera aí. Vocês estão chorando demais na minha cabeça. Onde é que nós estamos aqui? Deixa eu ver o que falta aqui para baixo. Deixa eu ver o cronograma. Não posso atrasar meu cronograma. Tá. Eu vou parar, deixar vocês descansarem hoje. Vou deixar vocês irem dormir. Só para vocês não falar que eu não sou boazinha.